Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Vamos falar juntos? Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Você pode assentar no seu lugar. Se desejar, deixe a sua Bíblia aberta. Você conhece alguém que não é firme? Conhece alguém que hoje é muito crente, amanhã não é? Já cantou com você, já veio, já participou, estava eufórico na fé e de repente deixou de estar? Conhece pessoa que não tem alegria nunca, que parece que foi batizado num copo ou num tanque de suco de limão e nunca dá um sorriso, não tem alegria nenhuma? Parece um exagero, mas existem pessoas assim. Existem pessoas que são totalmente amargas, não têm alegria com nada, não se satisfaz em nada. E existem aqueles que nunca se firmam. Existem aqueles que não conseguem ficar e resistir no dia mau. A carta aos Filipenses é uma carta que traz a temática da alegria, é uma das cartas da prisão. E essa é uma continuação, obviamente, da mensagem da semana passada. Quem esteve aqui ouviu. Quem não esteve pode ouvir pelo YouTube em nosso canal. A mensagem já está disponível. Paulo está preso, aguardando julgamento, e ele está preocupado com a igreja, está cuidando da igreja, mesmo estando numa situação desfavorável. A igreja de Filipos, eu citei na semana anterior, era fruto do ministério desse homem na sua segunda viagem missionária. Paulo e Silas fundaram a igreja dos Filipenses, numa viagem ao passar pela cidade. Todos nós já escutamos mensagens a respeito de Atos 16, quando Paulo, por expulsar o demônio de uma moça, é preso, e perto da meia-noite eles cantavam louvores e oravam. As prisões foram abaladas, e naquela noite uma igreja surgiu no meio de uma adversidade. E Paulo escreveu essa carta para agradecer uma oferta que foi enviada para ele pelos filipenses, que eram irmãos muito generosos. Esta carta foi escrita também para fortalecer-lhes a fé, porque a palavra de Deus, ela tem este objetivo também, ela cumpre essa função. A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Ter contato com a palavra de Deus reforça a fé das pessoas. E essa carta também, ela tem o objetivo de mostrar que a verdadeira alegria só vem através de Jesus. Na semana passada eu citei uma outra música, mas ao pensar e estudar sobre a mensagem de hoje, eu me lembrei de um hino que os pentecostais muito antigos cantavam. Estou alegre, alegre, muito alegre. Estou alegre, alegre eu estou. Estou alegre, alegre, muito alegre, estou alegre porque Cristo me salvou. A verdadeira alegria para os crentes, para os primórdios da nossa fé, ela nunca foi circunstancial. A alegria que vem de Cristo não depende de outra coisa. E esta epístola é a epístola da alegria. Poderíamos dividir esse livro em 4 partes. Do capítulo 1 até o versículo 30, a alegria no sofrimento.
do 2, 1 até o 30, alegria no servir. No capítulo 3, do versículo 1 até o 4, 1, alegria em crer. E a partir do versículo 2 do capítulo 4 até o final, alegria em contribuir, em doar, em dar. Paulo está falando com o povo que está sendo exortado a viver uma vida de alegria. E eu citei de uma aparente contradição que, ao falar de alegria, o tema predominante dessa carta, a gente enfrenta uma possível contradição na lógica, porque Paulo está preso, está com algemas, está aguardando a sentença que possivelmente lhe levará à morte. Paulo está no corredor da morte, esperando o desfecho da sua vida. E geralmente quem passa por situação assim não enfrenta momentos de muita tranquilidade. Mas Paulo fala de alegria no meio da adversidade. E o segredo da sua alegria estava no seu relacionamento com Cristo, porque ele aprendeu a viver em qualquer situação, a ter abundância, a padecer necessidade, a enfrentar a adversidade. E na mensagem da semana passada, que teve o tema Olhando para Frente com Esperança, uma mensagem bíblica, ela vai produzir efeitos. É normal que isso aconteça. É normal que ao ouvir a mensagem, você reaja à mensagem. Nós, os pentecostais, então, reagimos bem às mensagens. Quando ouvimos a palavra, e a palavra vem até o nosso coração, muitos de nós reagimos. Eu tenho um amigo que é pastor de uma igreja tradicional, e a igreja é bastante calma, a igreja que ele pastoreia. E ele fala comigo assim: ó, pastor Fábio, eu gosto de pregar na Assembleia de Deus, porque quando a gente prega e fala alguma coisa boa, a torcida já vem com a gente, o povo já reage, tem glória a Deus, aleluia, eles fazem barulho. De fato, nós reagimos, nós os pentecostais, reagimos à palavra que ouvimos. Nós não temos problema de dizer glória a Deus, dizer aleluia, de falar todos ao mesmo tempo, de orar todos ao mesmo tempo. E algumas pessoas até perguntam: para que tanto barulho se Deus não é surdo? E eu devolvo a pergunta dizendo: por que não? Se o barulho incomoda a mim, a Deus não incomoda. Deus não tem problema de ouvidos. Ele ouve a todos nós ao mesmo tempo, distingue a sua voz da voz do outro, daquele que chora, daquele que sorri, de quem prega, de quem está em silêncio. Ele consegue entender até a voz calada do silêncio da alma. Ele consegue entender todas as coisas. A mensagem, ela deve produzir os seus efeitos. Algumas pessoas, ao ouvir a palavra, elas ficam desatentas, descuidadas. É como se não ouvissem nada. Existem aqueles que ouvem a palavra todo dia, que ouvem todo dia, que escutam a mensagem, que gostam dos hinos, gostam dos cultos. Mas é como se isso fosse algo que apenas gerou um costume para a pessoa, e aquilo não produz efeito, e não se dá lugar para a mudança que a palavra de Deus pode operar na vida de alguém. Aquele ouvinte desatento que, ao ouvir a palavra e deixa passar as oportunidades, Deus está falando e a pessoa está descuidada. Existem outros que ouvem a mensagem e ficam refletindo sobre a mensagem. Existem mensagens épicas, mensagens que ficam tão gravadas na nossa mente, que passam-se anos e você é capaz de se lembrar de detalhes daquilo que foi falado. Existem mensagens bíblicas que elas ficam tão impregnadas nos nossos ouvidos, na nossa mente, no nosso coração, que a gente não as esquece. Esta é a boa mensagem, a mensagem que você vai para casa e vai pensar e repensar sobre o assunto, vai digerir aquela informação, vai remoer aquele assunto e vai pensar de novo, vai pensar sobre aquilo,
A mensagem que nos confronta às vezes, que estamos diante de uma situação adversa, e ao ouvir a mensagem nos espreme, nos confronta, causa desconforto às vezes. Ouvir determinadas verdades, quando as ouvimos, a nossa alma sente, e aquilo vai realmente incomodar a nossa mente, o nosso entendimento. Eu não sei você, mas eu também já ouvi mensagens assim, mensagens que me deixaram desconfortável, mensagens que causaram situação de muito constrangimento à minha alma ao ouvir, porque a palavra de Deus é viva, e sendo viva, ela alcança a necessidade conforme a necessidade existe. Tem gente que ouve o Salmo 23 e sorri. Tem gente que ouve o Salmo 23 citado pelo diácono JV aqui e vai chorar, porque está passando por uma circunstância diferente. Na verdade, meus irmãos, ao ouvir a palavra, nós devemos pedir ao Senhor que essa palavra que é viva, ela alcance o nosso coração, o nosso entendimento, e ela produza os efeitos para que ela foi enviada. Essa é a melhor coisa, porque tem aqueles que não vieram hoje, não estão aqui, e se foram ao culto, estão em outra igreja, não estão aqui. Tem aqueles que passam o culto, e a pessoa pergunta: olha, como foi o culto? Ah, foi uma bênção, foi muito bom. Qual foi o texto que o pastor pregou? Ah, não sei, eu não vi, mas foi bom, foi gostoso estar lá. Porque a pessoa veio a passeio, veio para fazer qualquer outra coisa que não ser edificado pela palavra. Mas hoje eu acho que deve ter mais alguém além de mim, que veio aqui para dizer: Senhor, fala porque o seu servo ouve. Fala porque eu quero ouvir a sua voz, eu quero que esta palavra confronte a minha alma, a minha mente, o meu coração. Aqui vieram aqueles que querem ouvir a palavra, e é isso que hoje é a minha oração. Ao ler sobre o texto, ao pensar sobre ele, a minha oração era que o Senhor tocasse o seu coração, porque não somos nós. O Salmo 115 diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao seu nome dá glória. A glória não é minha, a glória não é nossa, a glória é dele. A ele seja a glória para sempre. Aquele que é o Senhor seja exaltado nesta noite e glorificado no meio da sua igreja. A palavra, ela nos conforta a uns e confronta a outros. A palavra de Deus, ela é a espada que pode cortar, que pode ferir, mas ela também é bálsamo que cura. Ela também é alimento que alimenta. A palavra de Deus, ela cumpre todas essas funções. E quando, falando do preâmbulo da mensagem da semana passada, ao chegar em casa eu recebi uma mensagem, e essa mensagem, e eu citei bem no início, eu passo a ler, eu estou com o celular aberto aqui para isso, apenas para ilustrar esse momento. E eu falei de alegria e felicidade, e de repente eu cheguei em casa, e eu ouvi assim: ó pastor, o senhor inverteu. Eu sei que foi sem querer, mas é muita informação. Porque felicidade, segundo o Google, eu estou com o print do Google aqui, alegria e felicidade são usadas como sinônimos, mas existe uma distinção entre elas. Alegria é um sentimento mais imediato, ligado a momentos específicos, enquanto a felicidade é um estado mais duradouro e profundo, muitas vezes associado à satisfação geral com a vida. Segundo o Google, a alegria é uma emoção passageira e reativa a estímulos externos e pode ser desencadeada por eventos positivos. E aí vai. E obviamente que ao ouvir isso, o pregador está exposto a isso.
Eu posso estar pregando aqui e você está consultando o Google agora. Eu posso estar falando alguma coisa e você está ali procurando uma inteligência artificial e verificando nesse momento, exato momento. E a inteligência artificial não aparecer só no vídeo da programação semanal da igreja. Pode estar aí no seu celular agora. Queima ele, Jesus. Não queima não, né? Essa semana o celular da irmã Lourdes, a minha mãe querida que está aqui do lado, esquentou e quase explodiu dentro da bolsa dela. Aí hoje ela falou assim, Jesus, não deixa meu celular queimar não, porque as coisas do coral estão todas lá dentro. Eu falei, mãe, nós vamos dar um jeito de resolver, então Jesus não vai queimar o seu celular. Mas qual foi a minha resposta? A minha resposta foi assim, irmão, você acabou de me dar uma ideia para a próxima mensagem. Eu não inverti, não, senhor. O conceito de alegria na teologia de Paulo é exatamente o contrário do que diz aí na pesquisa do Google. Alegria para Paulo não é um sentimento passageiro. Alegria para Paulo não é apenas uma emoção. Alegria para Paulo, se você pegar Gálatas capítulo 5, ele diz que ela é um gomo do fruto do Espírito. Não é a felicidade, é a alegria que é fruto do Espírito. Eu disse, não é verdade, porque o conceito bíblico, ele vai na contramão do mundo. O mundo diz uma coisa, a Bíblia diz outra. Você não anda pelo que o mundo diz, nem pelo que o Google aponta. Você anda pela palavra de Deus. É a palavra que te alimenta, é a palavra que te sustenta, é a palavra que é a verdade, é a palavra que vem de Deus, é essa palavra que é eterna, essa palavra que é imutável, é ela que é o sustento para a nossa vida. E aí, não mais, continuei conversando, o irmão está aqui, eu disse para ele que eu faria isso hoje, mas isso é importante. E aí daí a pouco, ele mesmo, pastor, estou pesquisando. O senhor tem razão. Olha, a teologia de Paulo diz isso, alegria é assim, alegria é fruto do Espírito, alegria, e vai. Aí me deu as outras ideias que faltavam, para eu poder continuar pregando. A verdade, meus irmãos, é que quando nós pregamos, todos nós podemos pregar ou ouvir, e você pode ser como os bereanos. Os bereanos ouviam Paulo pregar, e eles conferiam na palavra, conferiam se aquilo era verdade. Então, eu estou muito contente de pregar para uma plateia inteligente que pesquisa e que vai perguntar se achar que está errado, porque eu também prometo não acertar todas, e prometo também reconhecer se eu errar, e é muito normal até que isso aconteça. Quem não erra é Jesus, mas nesse caso nós não andamos pela felicidade como o mundo a diz. Nós temos a alegria do Espírito que é dada pelo Senhor, que é fruto do Espírito Santo, que está impregnada em nossa vida. Você pode dar glória a Deus por isso? E aí, o conceito do mundo, ele é um conceito que pode ser desconsiderado. O mundo entende a alegria como algo que te faz, na verdade, o mundo anda pelo conceito da felicidade e não pela alegria nos termos bíblicos. E a felicidade para o mundo está em uma frase: se te faz feliz, você pode fazer. Se te faz feliz, pratique. Se te faz feliz, vale. A felicidade, no entanto, como o mundo a ensina, ela é complexa e ela é incompleta. Há um relatório mundial dado pela ONU de um país que é o país mais feliz do mundo. Você sabia disso? É a Finlândia. Segundo a ONU, a Finlândia é o país mais feliz do mundo. E como é que eles medem isso? O estado de bem-estar, nível de corrupção e várias coisas. E em todos os casos, se algum índice daquele piorar, a felicidade acaba. Ao contrário da gente, se a saúde piorar, a alegria permanece. Se o dinheiro acabar, a alegria permanece.
Se o ataque vier, a alegria permanece. Se o diabo, o inferno, o mundo se levantar, a alegria permanece, porque essa alegria não vai mais sair de dentro do nosso coração, porque a nossa alegria não é circunstancial, não é medida pelos parâmetros da ONU, não é medida pelas circunstâncias como eles medem a felicidade. Pode ser que a felicidade não esteja em alta, mas a verdadeira alegria que está dentro do meu coração e do seu, ela continua, porque a nossa alegria tem outras bases. Você pode dar glória a Jesus por isso? Aleluia! Quando chegamos no capítulo 4, Paulo começa o capítulo 4 dizendo que os filipenses, eles são a sua alegria. Se você quiser ver, o versículo 1, ele diz assim: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, ó amados. Paulo começa o capítulo dizendo que esses irmãos são a sua alegria. Se para nós a felicidade aponta para coisas circunstanciais, por exemplo, como receber presentes. Pastor Maurinho estava pregando aqui e resolveu agraciar a irmã Deizinha com 50 livros, né? Toma um, toma outro e tal. E a irmã Deizinha saiu daqui com a pilha de livros. Eu imagino você, se alguém resolve te entregar presentes, se alguém resolve fazer como Silvio Santos, pastor Vinícius resolve aqui levantar e falar quem quer dinheiro, e começar a fazer aviãozinho de 100, de 50, de 200, essa nota que só ele tem, né? Aí vai e joga. Tem gente que ficará feliz porque ganhou alguma coisa. Eu encontrei uma pessoa um dia, a pessoa falou assim: pastor, eu sou um pé frio, eu não ganho nada, eu não ganho nem bala que Papai Noel joga na rua no Natal, não ganho nada. Falei: olha só, a felicidade é circunstancial. Ganhou o presente, ganhou a bala, ganhou o bombom, ganhou o dinheiro, foi lembrado. Felicidade circunstancial, como receber presentes, como ter relacionamentos com algum interesse. Alguém, de repente, interessado num determinado relacionamento, quer seja amizade, ou relacionamento conjugal, ou namoro, o que seja. A pessoa diz que está feliz, coloca aquela carinha de euforia nas redes sociais, se sentindo feliz. Surpresas que acontecem, participar de eventos cômicos, alegres, vir a um culto onde você foi bem tratado e você pode sentir felicidade por aquela situação. Existem pessoas que morrem de felicidade, essa é uma expressão apenas exagerada, de ver coisas cômicas. Por exemplo, eu tenho uma lembrança do meu pai chegando depois do culto de domingo, e ele assistindo as videocassetadas do SBT, o Ivolanda, fazendo aquele monte de coisa. Tem pessoas que passam por esse momento e ria de doer a barriga. Aquela felicidade, aquela coisa, e via, gente, é igual quem assistiu Chaves quando era criança. Assiste Chaves a vida toda, é a mesma coisa, dá a mesma risada, a mesma coisa, sente a mesma coisa, a vida inteira assistindo aquele desenho. Existem pessoas que vivem a felicidade dessa forma, a felicidade circunstancial. Mas esses estados de felicidade, essas circunstâncias de felicidade, elas mudam quando um diagnóstico médico chega. Você pode estar dando gargalhada com a TV ligada. Se o telefone tocar dizendo que alguém que você ama morreu, aquela circunstância feliz vai mudar, vai passar. Aquela circunstância vai ser engolida pela notícia trágica. E notícias trágicas existem. Os brinquedos podem enferrujar. A TV pode ser desligada. O luto às vezes chega. A saúde deteriora. O dinheiro pode ser roubado. E nessa hora,
a tal da felicidade vai embora. Mas ao contrário dessa felicidade que pode ser tirada, vem para nós a alegria conforme a Bíblia a ensina. E ela contrasta com a felicidade que o mundo define e oferece. Paulo está numa prisão, mas está alegre. E esse é o tema da sua carta. Ele está preso a algemas, sabendo que amanhã pode ser o último dia de vida. Mas ele está alegre. Ele diz para os irmãos: vocês são a minha alegria e coroa. O homem está na fila da morte, mas ele está dizendo: vocês são a minha alegria. Isso quer dizer, ele está esperando a sentença final. Mas quando ele se lembra daquela igreja, e eu fico imaginando o apóstolo irmão Meire, lá naquela prisão, aguardando a morte, ele lembrando assim: foi lá que eu estava passando na praça, e tinha uma moça endemoniada com espírito de adivinhação. Foi lá que eu passei, ela me incomodou 1 dia, 2 dias, 3 dias, e de repente, inspirado pelo Espírito Santo, foi lá que eu mandei aquele demônio embora, e aquela moça foi liberta. Foi lá que eles me prenderam e colocaram no cárcere interior, e perto da meia-noite, Silas, meu irmão, estava comigo, e nós vimos o inesperado acontecer. A gente cantava e orava, e de repente a prisão abalou, as portas se abriram, o tronco foi arrebentado, as correntes foram quebradas, e a gente saiu livre, porque a mão de Deus. E Paulo olhava, e ele dizia: foi lá no meio da noite, quando o carcereiro queria se matar, pensando que os presos tinham ido embora, mas eu disse para ele: não te faça nenhum mal, porque nós estamos todos aqui. E aquele homem falou: o que eu tenho que fazer para ser salvo? Eu disse para ele: crê no Senhor Jesus, e será salvo, tu e a tua casa. E aquele homem creu, foi salvo, e foi batizado, ele com a família, no meio da noite. E aí Paulo olha para trás e diz assim: vocês são a minha alegria. Isso quer dizer que você pode estar passando pela maior aflição. Quando você olha para trás e vê o que Deus já fez e o que Deus anda fazendo, você tem motivo para ser alegre. Não é feliz, é alegre. A alegria contrasta com a felicidade. A carta aos Filipenses também, meus irmãos, aponta para problemas no meio da igreja. Haviam crentes problemáticos lá. Olha o que diz o versículo 2. Se puder pôr na tela, 4:2 de Filipenses. Peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres. Está falando de Evódia e Sintique, para que sintam o mesmo no Senhor. Essas duas mulheres, segundo se pode entender do texto bíblico, elas entraram em conflito uma com a outra. Olha o texto: rogo a Evódia e Sintique, que sintam o mesmo no Senhor. Peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente, e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Haviam crentes problemáticos ali. A igreja dos Filipenses é como uma igreja normal, qualquer uma. Olha para cá. Igreja não é o céu. Igreja tem gente. E onde tem gente, tem problema. Não deveríamos ter entre nós nenhum tipo de dissensão. Não deveríamos ter entre nós nenhum tipo de maldade, mentira, difamação, orgulho. Essas coisas não deveriam existir em nós, mas elas estão presentes em nós. Eu não vejo isso em mim, não vejo. Não vejo no dia a dia, mas se eu for provocado, isso está aqui. Se alguma coisa acontecer, isso pode aflorar.
Os piores sentimentos podem aparecer em nós, mesmo que você não os veja, que você não os pratique todo dia, que você não cultive orgulho, inveja, difamação, calúnia, nada disso, mas essas coisas estão aí. E na igreja dos Filipenses haviam problemas. Evódia e Sintique haviam trabalhado com o apóstolo, juntamente com Clemente e com outros, e Paulo diz que o nome deles estava escrito no livro da vida. Olhe para cá. Onde tem gente tem problema. Só põe a mão no coração assim, diga: Deus, me guarde, para eu não ser o problema. Outra coisa, Deus guarde os meus olhos, diga isso. Para eu não ver o problema dos outros. Onde tem gente, tem problema. Aqui Paulo está dizendo: rogo a Sintique e Evódia, essas duas mulheres que muito trabalharam, rogo a elas que tenham o mesmo sentimento. Ele está falando aqui, meus irmãos, de problemas que podem acontecer. Paulo fala de situações que podem surgir. Ele mostra situações difíceis em que crentes problemáticos causam desconforto aos outros. As pessoas querem ser felizes numa alternância entre fracassos e sucessos. Elas vão vivendo uma felicidade passageira, e isso pode causar conflito entre um e outro. Quem é o homem mais crente dessa igreja? Quem é a mulher mais santa da primeira Assembleia de Deus? Quem é aquele que ora mais? Geralmente quem é não precisa dizer que é. Geralmente quem está firme não precisa ficar tocando trombeta que está firme. Sabe quem é o homem mais santo e o homem mais crente? É aquele que mais se humilha na presença de Deus, é aquele que mais se prostra diante de Deus, é aquele que diz: tem misericórdia de mim, miserável pecador, dentre os quais eu sou o principal. Você pode sim hoje reconhecer que não há bem em nós e que nós dependemos da graça de Deus. E Paulo diz: eu rogo a essas mulheres que elas mudem o seu comportamento. Paulo está enfrentando problemas com as pessoas, mas ao mesmo tempo ele diz: vocês são a minha alegria. E aí? Dizer que um filho bom dá alegria para você é ótimo. Se a professora de uma classe que os alunos estão muito bem e você disser: olha, meus alunos me dão uma alegria, uma felicidade, está tudo bem. Mas você diria a mesma coisa de quem te dá problema? Você diria a mesma coisa de quem te causa situações? Isso eu quero te dizer, chamando-te para a realidade, que a vida real é essa. Você entra no mundo e você vive, você tem que refletir a luz de Cristo para quem é bom, para quem não é, para quem te ajuda, para quem te causa problema, para quem faz a sua cruz ficar pesada. No ministério, então, meus irmãos, a gente percebe isso. Existem situações em que a nossa cruz vai ficando pesada e que muitas vezes o pastor ou os pastores precisam carregar determinados pesos que ninguém nem imagina, que ninguém nem sabe, que envolve a vida de alguém, a família de alguém. Mas a graça de Deus é o que nos basta nessa caminhada. Pode ser que as felicidades sejam passageiras e não tenhamos tantas, mas a verdadeira alegria, ela ainda existe. Até quando um problema vem, o nome de Jesus é glorificado. Até se alguém te dá problema, você pode sentir alegria, porque só passa por problema quem está vivo, só enfrenta problema no ministério quem foi chamado por Deus, só passa por essas adversidades quem foi e está convicto do seu chamado diante de Deus. Para Paulo, a tônica é a verdadeira alegria, que não é um sentimento passageiro, é um estado profundo, baseado no relacionamento com Cristo. A verdadeira alegria é um estado profundo, baseado no verdadeiro relacionamento
com Cristo. Vamos então a uma ligeira exposição dos 4 versículos. Versículo 1. Eu destaco a frase: estai assim firmes no Senhor. Diga comigo: estai assim firmes no Senhor. Como é que nós podemos ser firmes no Senhor? É só a gente olhar para o versículo 20 e o 21 do capítulo 3. Paulo diz: a nossa cidade está nos céus. Nós temos uma cidadania que não é daqui. Nossa cidadania é do céu. Estamos esperando o Senhor que vem nos buscar. E seremos transformados num corpo glorioso. Ele diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Como podemos estar firmes? Primeiro, reconhecendo que a nossa cidadania não é daqui. É por isso que alguém olha para você com o seu jeito de ser crente, com sua forma de lidar com as coisas, com as suas práticas honestas, que você fica parecendo um ET diante das pessoas, e as pessoas nem entendem. É por isso que alguém olha uma pessoa passando por aflições, por problema, e não entende, dizer assim: como é que essa pessoa está sorrindo? Como é que essa irmã consegue dizer que está tudo bem, enfrentando o problema que ela enfrenta em casa? É porque você tem uma cidadania que não é daqui, você é de lá. Você não é daqui, você é de lá. E as pessoas não vão entender quando isso acontece. Temos uma cidadania, estamos esperando o Senhor que vem. Seremos transformados conforme o seu corpo glorioso. Não podemos perder a firmeza. Sejam firmes. O hino da harpa cristã diz: firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligados com a sua cruz. E no coro ele canta, o estribilho assim diz: firme, firme, firme na promessa de Jesus o Cristo. Firme, sim, firme nas promessas de Jesus. A maneira de permanecer firme nas promessas de Jesus é conservando o seu pensamento em Cristo. Aqui não é o nosso lar. Está tudo difícil ao seu redor, está tudo difícil ao seu lado. Pode começar a se lembrar que você não é daqui. Lamento que alguns que estejam entre nós não tenham essa certeza. A certeza de que se a vida acabasse agora, para onde iria? Essa semana sepultamos uma irmã querida de nossa igreja, 47 anos. Algo rápido, repentino. A vida é um sopro, é uma fumaça que se esvai. E a gente vai deixando passar as oportunidades. É bom que a gente pare para pensar agora se estamos firmes em Cristo ou não. Porque não estando firmes em Cristo há um risco iminente. E você precisa cuidar disso. Conserve o seu pensamento em Cristo. Porque aqui não é o nosso lar. Imagine se a vida acabar agora. Se você for chamado agora. Se alguém, como os jovens dizem, gritou a senha do fulano. Se a senha for gritada de repente e você tiver que ir, está preparado para encontrar com o Senhor? Como é que podemos estar firmes esperando o Senhor? Existem aqueles que dizem estar firmes, mas estão cultivando as confusões, as mentiras, estão cultivando situações vexatórias, situações difíceis, estão sendo cultivadas. Eu tenho sido surpreendido por pessoas. Hoje, no Dia dos Pais, pela manhã, fui surpreendido com uma mensagem de uma pessoa que está longe dessa igreja há mais de 20 anos, que causou dores profundas aqui nos ministérios anteriores. Situação terrível para aquele tempo. E a pessoa mandou uma mensagem, a última pessoa que eu imaginava que faria isso, dizendo: pastor,
não é o seu pai que está aí, mas eu peço perdão. Eu não posso carregar esse peso mais. Eu causei muitas dores. Hoje, pastor Mauro estava dando a lição e a mensagem insistente chegando, aquela hora que toda hora vai chegando, perto da hora da oferta, eu peguei o telefone e olhei, estava lá um carrossel de um monte de mensagens. E a pessoa dizendo o mal que fez e reconhecendo, porque gente como Evódia e Sintique são pessoas que já produziram, já trabalharam para o Senhor, já deram bom testemunho, já ganharam outros para Jesus, e de repente quando caem, quando causam situações, essas pessoas vão para longe, não voltam mais. Há esperança para você. Se você errou, não precisa ir embora, não precisa parar, volta onde você caiu e se levanta, pede a misericórdia de Deus. Sabe por quê? Porque Ele é misericordioso, Ele pode mudar a sua história. Não deixe passar a sua oportunidade. Não deixe passar 20 anos para que as coisas cheguem no lugar. Não deixe passar os anos, porque pode não dar tempo. Pessoas complicam as coisas. Thales Roberto tem uma música que ele diz que é fácil demais viver em paz. É a gente que complica tudo. Pessoas complicam as coisas. E nós hoje precisamos parar para pensar o que depende de mim. O que depende de nós. O que é que eu preciso fazer? Vai esperar acontecer o quê? Para mandar aquela mensagem, para pedir o perdão que tem que pedir, ou para dar o perdão que tem que ser dado. Já tomou ceia junto, já trabalhou junto, já foi amigo e agora não é mais. O que falta? Está esperando o quê? Paulo diz assim: eu rogo a Evódia e a Sintique que elas sintam o mesmo, que elas mudem, que elas tomem outro rumo. Elas são daquelas pessoas que já trabalharam, cujos nomes estão escritos no livro da vida. E se Jesus te chamou, e se o seu nome está escrito no livro da vida, hoje Jesus está te dizendo: muda a rota, toma outro caminho, porque Ele hoje pode mudar essa sua história. Essas duas mulheres são pessoas valiosas no trabalho e no testemunho cristão. E aí é possível crer em Cristo, ter o nome no livro da vida e ter problema de relacionamento com os irmãos. Hoje é dia de construir as pontes. Talvez hoje seja o dia de dar o abraço que precisa ser dado. Talvez hoje seja o dia de dizer para a pessoa como ela é importante. Talvez hoje seja o dia de voltar atrás e parar com essa coisa. Se quiser, vai ter que vir aqui, pastor. Tem que vir na minha mão, porque eu isso, eu aquilo. Você nada. Se Jesus só fechar o seu nariz assim, você não puder respirar, já era. Você nada. Na Covid nós vimos isso, né? A doutora Laisa viu isso de perto, lá no hospital, cuidou do meu querido pai lá. Como foi? A pessoa desesperada pelo ar. E não podia, você nada. Hoje é dia de abrir mão dessas coisas. Hoje é dia de dizer, viver em paz. Para que alguém como Paulo possa dizer assim: ó, vocês são a minha alegria. Para alguém poder olhar para você e falar assim: pastor, você é pastor do fulano? Sou, com muita alegria. Sou pastor com muita alegria. Esse irmão é uma bênção, porque é isso que eu quero dizer a respeito de você, e quero que você entenda que você foi chamado para isso. É possível viver os problemas desse tempo, mas não existe desculpa para continuar sem reconciliação. Hoje é o tempo. Não existe desculpa para não consertar as coisas. Paulo diz assim: vocês são minha alegria, minha coroa, estai pois firmes. Evódia e Sintique, mudem o seu comportamento, sintam o mesmo. E ele fala de pessoas que estão com seus nomes escritos no livro da vida. E aí eu quero citar isso como algo mais importante para alguém. Olha, você pode ter todos os bens, você pode ter a conta mais gorda, mais recheada dos bancos da cidade, pode ser alguém muito bem sucedido, uma pessoa muito bem sucedida na vida, mas se o seu nome não está escrito no livro da vida, se o seu nome não está escrito no céu, você pode ser
Você é a pessoa que quando você repreende, os demônios saem. Quando você ora, a pessoa é curada. Você pode fazer cair fogo do céu, mas se o seu nome não estiver escrito lá no livro, nada disso vai adiantar. Você pode ganhar o mundo e perder a sua alma. Hoje é dia de pensar nessas coisas. É uma mensagem de confronto. E ele termina dizendo: regozijai-vos sempre. Outra vez eu vos digo, regozijai-vos. Aí eu volto no questionamento que eu tive. Sabe o que é regozijo? Regozijo é alegria extrema. Extrema. Sabe o que é regozijo? É contentamento em altíssimo grau. Altíssimo grau. Regozijo pode ser traduzido por júbilo. O que é júbilo? É aquela alegria eufórica, esfuziante. Júbilo pode ser traduzido como prazer intenso. Isso é regozijo. Regozijo é alegria no mais alto grau e no mais amplo sentido da palavra. Para Paulo, ele não tem uma felicidade que acaba quando a noitada acaba. Não é a felicidade que acaba quando a droga acaba. Não é a felicidade que acaba quando o dinheiro acaba. Não é a felicidade que acaba quando a saúde vai embora. Não é a felicidade que passa porque você sente algo que lhe faz bem. Não, para Paulo não é isso. Paulo está dizendo o seguinte: pode não ter saúde, mas tem alegria. Pode não ter dinheiro, mas tem alegria. Pode estar com problema, mas tem alegria. Pode estar passando pelo vale da sombra da morte, mas tem alegria, porque tem a presença do Pai que não te deixa sozinho, que não te deixa sozinha. Esse Pai de verdade que não abandona você. Como manter-se regozijando mesmo em adversidade? Paulo está preso, tem problemas na igreja, confusão entre cooperadores, a doença chegou e você pode ficar desanimado. Eu tenho um amigo pastor que essa semana passou por algo muito drástico. Ele já está com quase 80 anos, presidente de um grande campo de trabalho das Assembleias de Deus. Vai fazer 79 anos. Eu recebi uma ligação da esposa dele falando: olha, ore pelo seu amigo. O que houve? O que aconteceu? Descobriram um tumor na cabeça dele, 6 centímetros por não sei o que, está pressionando o cérebro, perdeu o movimento de um lado, está esquecido, e os médicos têm que operar breve. Isso foi na segunda-feira. Na quinta-feira estava operando. Operação de não sei quantas horas. Vai para a UTI, na UTI aquilo começa a vazar, a sangrar. Eu falo assim, tem que abrir de novo. Aí sexta-feira de noite, abriram de novo. E nós estamos todos orando por ele. Orando pelo pastor Arlênio, lá de Cantagalo. Algo muito sério, muito sério. Mas a gente não sente o impacto disso porque não é na nossa família, não é com a gente. Coisas acontecem. Como se regozijar no meio de uma situação dessa? Como sentir alegria? Paulo fala disso, ele diz: regozijai-vos sempre. Não é quando sua saúde está boa, é quando ela não está também. Não é quando tem dinheiro, quando as coisas estão sob controle, é quando não estão sob controle também. É subindo o morro ou descendo o morro, mas dando glória a Jesus. É passando pelos pastos verdejantes ou passando pelo vale da sombra da morte e dando glória a Jesus. É tendo ou não tendo e dando glória a Jesus. Parece estranho o encarcerado falar de alegria. Parece estranho, mas nós podemos tirar importantes lições. A nossa atitude interior não precisa ser reflexo das circunstâncias externas. Paulo diz: regozijai-vos sempre. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Ele tinha alegria a despeito do que acontecia ao seu redor, porque Jesus
estava do seu lado. E quem tem Jesus, tem tudo. Eu peço a sua atenção para uma história. Um rapaz chamado Rick Hoyt, nascido em 1962, ficou totalmente paralisado, teve paralisia cerebral. Não andava, não falava, tinha dificuldades com tudo e a família vivia em função de cuidar dele. Quando ele tinha 11 anos de idade, os médicos descobriram ou criaram um sistema, um programa de computador que ele podia conversar por sinais e ele conseguia escrever fazendo movimentos com os olhos, como Stephen Hawking, o grande cientista britânico. E ele perdeu um amigo próximo dele, que num acidente ficou paraplégico e teve um fim traumático. E para provar para o amigo que a vida podia continuar, ele escreveu no seu computador, fazendo sinais. Ele comunicou com seu pai dizendo que ele queria participar de uma corrida, de uma prova de corrida. Um rapaz totalmente paraplégico. E o pai dele, que não era atleta, que tinha mais de 40 anos, entendeu o pedido do filho e começou a treinar. E ele foi para a corrida e empurrou o filho por 8 km na cadeira, só para o menino sentir o que era participar de uma corrida. Quando terminou a corrida, esse rapaz disse para o pai: pai, quando eu estou correndo, eu sinto como se fosse que as minhas deficiências desaparecessem. Aí apareceu uma outra meia maratona, apareceu uma outra prova de triatlon, e ele resolveu desafiar o pai, que já tinha mais de 40 anos, para continuar fazendo as provas. E durante 30 anos aquele pai fez a vontade do filho. Correu com ele as meias maratonas, participou das provas, e o filho dizia: toda vez que eu participo, parece que as minhas deficiências não existem. Talvez você esteja olhando para você dizendo: eu tenho muitas deficiências, eu não consigo, sozinho eu não consigo, eu não consigo vencer esse desafio, vencer essa prova, vencer essa situação. Mas tem um pai, mais do que Dick Hoyt, tem um pai maior do que ele, que mesmo que você não consiga, ele está disposto até a te carregar no colo quando for necessário, disposto a correr do seu lado, a correr com você, e quando você não aguentar correr, ele vai te pegar no ombro e vai te carregar. Ah, mas tem que nadar nas águas do mar da vida. Hoje o Senhor está dizendo: se passares pelas águas, elas não te submergirão. Se passares pelo fogo, a chama não arderá em ti, porque Ele está contigo. Quando essa história terminou, aquele pai cumpriu os desejos do filho, que era inválido, totalmente dependente, mas participou de mais de 30 grandes provas, porque um pai resolveu correr com ele. Eu não sei você, pode ser que as suas pernas estejam falhando, pode ser que você diga assim: eu não consigo. Eu estou passando, pastor, por situações difíceis. Temos médicos no plenário aqui hoje, e eu sei que tem gente passando por aflições as mais diversas. Eu não estou minimizando o seu problema. Problemas existem, mas a palavra de Deus nos diz: regozijai-vos sempre. Sempre a luta está grande, mas tenha regozijo, alegria exuberante, porque a doença pode até levar o seu corpo, pode corroer o seu corpo, mas não corrói sua esperança, não corrói a sua alma, não corrói a sua fé, não te tira do céu, porque você já deu a Cristo a sua vida. Oh, glória ao nome de Jesus. E quando você não consegue mais caminhar, há um Deus que corre com você, há um Pai que segura você pela mão
e te diz: meu filho, eu estou contigo por onde quer que você andar. Você está sentindo a presença de Jesus aqui? Glória ao nome de Jesus. Por que viver essa vida mais ou menos? Por que viver essa vida longe de Deus? Você sabe que não pode ficar onde está. Você sabe que não pode viver essa vida de amargura, de tristeza, de maldade. Que você não pode viver de mal em mal, de problema em problema. E hoje Deus está dizendo: eu atravesso o mar com você. Muda a sua história. Você pode confiar. Onde está você? Glória ao nome de Jesus. Você pode nunca tomar uma decisão, pode entrar no culto 1000 vezes e nunca se decidir. Pode ser um espectador das coisas de Deus e nunca resolver ser um membro, nunca resolver tomar a cruz, mas nunca vai poder dizer que não foi avisado. Nunca vai poder dizer que não te falaram. Você acompanha pelas redes sociais e ouve a mensagem todo culto, e você vai adiando, vai protelando, vai postergando a sua decisão. Hoje Deus está dizendo: chegou a hora. Não deixe para amanhã. Ah, pastor, mas eu tenho que mudar isso, tenho que mudar aquilo, tenho que fazer um monte de coisa. Você não tem que fazer nada. Deixa o pai segurar o carrinho e empurrar. Você não consegue atravessar o oceano sozinho, então deixa ele nadar e te puxar. Deixa aquele que acalma o mar, aquele que anda sobre ele, aquele que acalma a tempestade, puxar você para o outro lado. Ah, mas eu tenho que largar esse vício, tenho que largar aquele. Olha, claro que se você largar o vício vai fazer bem para a sua saúde, mas não é você que se liberta, não é você que muda a sua história, não é você que é capaz de mudar o rumo da sua vida, não é você que pode fazer isso. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos vós, desde agora e para sempre. E todos digam amém.